Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo dessa obra maravilhosa do livro Libertação. Estamos chegando no penúltimo capítulo, que será facilitado pelo nosso irmão Felipe Mascarenhas, né, do Lar Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro. Teremos a nossa irmã Ana Paula na harmonização, a Isa na prece inicial e a Jane na prece, aliás, perdão, a Isa na prece inicial e a Jane na prece final. Que nós possamos abrir nossas mentes, nossos corações para absorver tudo que o nosso irmão Felipe trouxe para dividir conosco, né? Nós possamos estar todos tranquilos para absorver tudo que ele trouxe, mesmo que virtualmente, subiu a serra para estar conosco, né, Felipe? Então, Ana, é com você, minha irmã. Boa noite. Do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Com Jesus. A renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos do amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Muita paz para todos. Pai nosso que estais no céu, Pai de amor, de misericórdia, de luz e de tantas bênçãos, de conforto e de serenidade. Que possamos nesse momento vibrar por toda a humanidade, que chegue a cada um aquilo que cada um necessita nesse momento, em momentos de dores, de angústia, de incertezas, que a vossa misericórdia possa acolher todas as necessidades e transformar nas bênçãos de amor e de acolhimento, Senhor. Agradecemos a presença do nosso irmão Felipe, que ele, assessorado, envolvido pelo seu mentor espiritual, transmita para a gente o fruto dos teus estudos, Senhor, e que possamos refletir tudo o que aqui for dito nesta noite, necessário para a nossa necessidade, para o nosso próximo progresso espiritual. Que a vossa paz esteja com todos nós, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Isa. Obrigado, Ana Paula. Mais uma vez, boa noite, meu irmão Felipe. Seja bem-vindo, como eu falei mesmo virtualmente aqui à Serra, e que a palavra é sua, meu irmão. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e amigas. Uma alegria, viu? Estar aqui mais uma vez, agora estudando o livro Libertação. Da outra vez que estive aqui nesse estudo foi o livro No Mundo Maior, né? E agora estamos aqui falando do livro Libertação, que me é um livro muito especial, fala de maneira muito especial ao meu coração. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de poder partilhar aqui mais uma vez e pedir a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos inspire as reflexões dessa noite. Meus amigos, estamos aqui no capítulo 19, o penúltimo capítulo
do livro, não é? Foram aí longas e densas, muito densas reflexões nessa obra, não é? Nós tivemos a oportunidade, quando eu ainda estava vinculado ao Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre, fizemos o estudo dessa obra online e realmente é um livro que traz informações bastante intensas, para falar assim, né? De maneira mais sutil. E quando nós chegamos aqui no capítulo 19, nós já nos deparamos com todo um trabalho realizado pelo benfeitor espiritual Gúbio, com, né, todo o amparo ali, com o aprendizado e o próprio trabalho também de André Luiz, sob a coordenação da benfeitora espiritual Matilde, que agora a gente encontra eles num momento, depois de todo o trabalho feito no processo desobsessivo em torno de Margarida, que nós aí acompanhamos ao longo de todo o livro, os desdobramentos realizados pelos benfeitores espirituais, né? A coordenação de Matilde, mas a atuação específica de Gúbio, com ali a cooperação do André Luiz. E nós chegamos aqui agora e vemos os preparativos também para uma série de encaminhamentos que estão acontecendo. E, claro, no último capítulo, o grande encontro que nós vamos ver no último capítulo, que vai se dar o encontro de Matilde com Gregório, mas aqui a Matilde vai preparar o terreno para atividades que ela viria a fazer na reencarnação. Então, fico pensando assim, né, quando relia o capítulo para o nosso estudo de hoje, fico pensando, quando nós começamos o livro e nós vemos aquela cena que o André descreve ao começo, de uma companheira acamada sob um processo obsessivo terrível, talvez um dos mais intensos, eu acho que nas obras de André Luiz é o processo obsessivo mais intenso narrado, porque ela está sob a influência espiritual de diversos espíritos, sob a coordenação de um espírito que tem uma capacidade de gerenciamento de outros espíritos num processo de vingança muito grande, o Gregório, mobilizando vários outros espíritos nesse processo obsessivo. Nós encontramos essa companheira e nós chegamos agora ao capítulo 19, ao final do livro, vendo que ela será a mãe de Matilde, de um espírito que é reverenciado por André, por Gúbio. Ou seja, quem de nós, quando começa a ler o livro e vê aquele cenário, poderia imaginar que a companheira seria mãe de um espírito elevadíssimo. Então, há profundas lições para extrairmos desse capítulo. Nós vamos aprender, nós vamos receber lições muito especiais sobre a reencarnação, vindas diretamente desse espírito elevadíssimo, que é a Matilde. Todas as falas dela são falas endereçadas a cada um de nós que estamos aqui encarnados, sobre a importância da experiência reencarnatória, as responsabilidades que nos cabem, formas de conduta que nós devemos priorizar, que nós devemos nos recordar quando estamos aqui reencarnados, porque quando estamos na vida espiritual, os planos, os projetos, as promessas realizadas são muitas. Mas quando mergulhamos na experiência carnal, os desafios são inúmeros. As leis que regem a matéria, que se impõem sobre os seres, são as mesmas, sejam para os seres elevados, seja para os seres ainda em estágios muito difíceis da evolução, né? Ou seja, em espíritos ainda envolvidos nos visgos do mal. E aí a gente vai aprender isso no capítulo também. A benfeitora espiritual Matilde vai lembrar isso. E ela vai, inclusive, vamos
né? Vamos aqui, aos pouquinhos vamos olhar de maneira mais detalhada algumas falas, né? Mas assim, de maneira geral, inicialmente, a Matilde vai traçar lições importantes para Margarida no trato que ela deveria ter com a filha que viria, que é ela própria, ou seja, ela está traçando combinados importantes para que ela, quando renasça, tenha certas disciplinas, mantenha-se atenta aos objetivos da reencarnação. Então, quando eu vejo um relato como o desse capítulo, eu fico sempre pensando como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, que me ocorre. Sempre quando a gente vê, por exemplo, as biografias do Chico, nós sempre vemos que havia uma relação de muita disciplina do Emmanuel para com ele. E muitas vezes, alguns companheiros até acham que o Emmanuel era extremamente duro com o Chico, que havia, né, uma certa dureza, uma rispidez. E eu sempre fico pensando nos combinados que eles fizeram antes da reencarnação. E fico imaginando um diálogo parecido com esse, considerando ainda que Chico estava numa posição evolutiva, né, imaginamos aqui pela vida que ele teve, num estágio evolutivo bastante melhor, né, mais superior do que a companheira Margarida. Mas imaginem os combinados. Então, assim, né, dizendo, olha, eu sei que a experiência na reencarnação é muito difícil, as minhas tendências assim, as minhas tendências assado, então eu preciso de disciplinas, eu preciso que você não me deixe desviar da atenção, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui, o diálogo que Matilde tem com Margarida em desdobramento espiritual durante o sono. Margarida é levada durante o sono, né, em desdobramento espiritual, até esse local onde estavam ali André Luiz, Gúbio e Matilde, inclusive, muito interessante, né? Eu acho que é no capítulo anterior que o Gúbio, ele se põe numa postura, né, de meditação, de oração, e ele começa a ceder, inclusive, energias, fluidos, para que a benfeitora se manifestasse entre eles, a benfeitora Matilde, que eles estavam numa região muito densa, então ele também cede energias, fluidos, para que ela pudesse se manifestar mais livremente entre eles. E aí, então, nós vamos ver uma série de recomendações de Matilde, falando para Margarida, mas que falam, é claro, para cada um de nós. Inclusive, eu destaquei, depois nós vamos ver aqui, o próprio André Luiz ressalta isso, que a fala de Matilde é para todos nós. É um reflexo que está num diálogo para Margarida, mas que, em verdade, é para todos nós. Precioso entendimento, então, o capítulo 19. Então é interessante, né? Começa assim o capítulo, né? Certo, acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida. Então, recomendou a esse companheiro espiritual que buscasse a Margarida para trazê-la para esse entendimento acerca da reencarnação de Matilde que se aproximava, que ela agora planejava, inclusive para futuramente receber o próprio Gregório para a futura reencarnação. Preparando inicialmente o terreno, preparando uma base familiar, a própria companheira que sofria perseguição espiritual, a companheira que será um espírito elevadíssimo, preparando as bases familiares para receber um companheiro em profundas perturbações. E aí, então, Margarida chega, sendo trazida, tem aquele primeiro momento de uma certa perturbação, não é? E aí, nesse instante em que há uma certa perturbação, antes que a Margarida possa, de maneira mais lúcida, ter o diálogo, há pontos interessantes aqui para a gente observar no capítulo. Como, por exemplo, né, o André dizendo que a Matilde aplicava recursos magnéticos
sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, sobre o cérebro dela, né? Para que ela pudesse ter mais lucidez, porque ela ainda está numa certa numa dificuldade de ter lucidez pelo afastamento temporário do corpo, um espírito ainda não acostumado à vivência espiritual lúcida fora do corpo, durante o sono. Então, Matilde aplica-lhe recursos magnéticos para auxiliá-la. E aí tem um ponto interessante aqui, né? O André Luiz diz assim: o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda ou à anestesia temporária. Olha isso. Olha só isso, né? A experiência reencarnatória é um choque muito grande para o espírito. Porque nós mergulhamos na experiência de matéria mais densa. As células do próprio perispírito vão se vincular às células corporais, o perispírito vai moldar o corpo físico e estará entrelaçado vigorosamente com o corpo físico. E isso promove no ser espiritual, né, uma espécie de, como ele diz aqui, estado natural, uma espécie de hipnose profunda, uma anestesia temporária. Ele diz: aqui desce a mente da criatura por meio de vibrações mais lentas, porque a gente desce as vibrações, mergulha num estado da matéria muito mais denso, de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Então, passamos a ficar submetidos a um espaço e tempo característico da Terra para as lições necessárias nessa etapa evolutiva que nós experimentamos. Interessante esse primeiro ponto que o benfeitor já destaca, falando sobre o estado que a Margarida chega com uma certa dificuldade de ter a lucidez. Ora, é um choque muito grande a experiência da reencarnação. Aí ele fala que a Matilde ia expelindo fluidos cinzento escuros, ainda se desligando, né, de uma série de fluidos que lhe impediam também uma noção mais lúcida. E aí ele diz, logo após semelhante, o que ele coloca entre aspas, operação de limpeza desses fluidos mais densos, mais viciosos, ela então começa a se apresentar com um pouco mais de clareza de raciocínio, do pensamento, né? O André Luiz chega a dizer que ela se achava como se tivesse recebido um banho autêntico de essências divinas, né? Tal os fluidos que se irradiavam da Matilde na direção de todos, mas especialmente na direção da Matilde, da Margarida, né? E aí a Margarida então desperta, percebe a presença da Matilde, então começa o diálogo que aí, a partir desse diálogo, sim, nós vamos ver aqui profundos aprendizados, né? Ela começa então, mãezinha querida, e aí começa o diálogo. Sim, minha filha, sou eu. E aí a Margarida, por que é que tu me abandonaste, mãe? Ah, que cena bonita, né? Um reencontro. E aí vem, eu nunca te esqueci. Imagina, um espírito de esferas superiores vem, encontra um coração amado, querido. Diz assim, por que é que tu me abandonaste? Não, eu nunca te esqueci. O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Olha que coisa linda, gente. Um espírito de esferas superiores vem e diz assim: olha, por mais viajemos pelas reencarnações, em situações difíceis, nestas neblinas, ou quando a gente sobe para a serra, né? Lá em Petrópolis, o pessoal chama do Russo, né? Baixou o Russo. Sempre que eu vou descer ali por Teresópolis, muitas vezes está aquela neblina espessa, a gente não enxerga nada, fica na expectativa. Nessas regiões, as neblinas, né? Como é difícil enxergar a beleza da paisagem quando as neblinas envolvem, apesar de ter também a sua beleza. Mas ela diz: não há neblina espessa suficiente para nos separar.
para impedir que o amor que nós sentimos uns pelos outros nos reaproxime e nos faça sequer esquecer uns dos outros. Nossas aspirações e esperanças se confundem. Quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. É poesia, minha gente, poesia. Ela está falando, olha, assim como tem as estrelas que nos guiam nas neblinas espessas da noite, também o amor que as criaturas sentem umas pelas outras são quais estrelas luminosas, guias a nos conduzir aos caminhos do bem. E aí, a, eu acho muito bonita essa frase aqui, porque ela me recorda uma frase que também a gente vê num momento muito especial de encontro durante o sono, durante o desdobramento, que acontece com Saulo, Saulo de Tarso, no processo de conversão para se tornar Paulo de Tarso. Vejamos só. Ela diz: Mãezinha querida, estou cansada e infeliz. E Matilde responde: Quando a boa luta apenas começa. Minha gente, é quase a mesma frase que Abigail fala para Saulo. Praticamente a mesma frase. Saulo, profundamente desalentado e triste na caverna, que havia sido recusado pelo seu pai, expulso de casa, né, pelo seu pai, porque se declarava agora cristão. Ele se recolhe na natureza, ele, à luz das estrelas, se entrega ao sono, em desdobramento se vê numa região verdejante, de muita luz, e encontra Abigail e Estevão. E Abigail se aproxima de Saulo e diz: Que é isso, Saulo? Aliás, Estevão fala: Levanta-te, Saulo. E Abigail diz: Que é isso? Estarias desalentado quando a luta apenas começa? É quase a mesma frase. Estou cansada, mãe, quando a boa luta apenas começa. Minha gente, algo que me ressalta muito das falas da Matilde é o quanto os espíritos superiores são consoladores, são muito profundamente amorosos e dedicados e são muito assertivos e são muito firmes nas lições profundas. Não há na palavra dela, da benfeitora Matilde, uma só nota de, como é que eu vou dizer assim, de descanso, de desvio da rota. Há um apelo profundo às responsabilidades do espírito. É espírito profundamente maduro e elevado, conclamando uma filha espiritual, que será sua mãe na experiência física depois, conclamando a responsabilidade e a maturidade espiritual. As falas da Matilde são muito assertivas. Tá? E a gente vai ver isso aqui aos poucos. E aí a Margarida diz assim: Mas eu sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. Mas era exatamente o que ela estava passando. Ela estava passando por isso. O processo desobsessivo recém se estabeleceu de maneira mais ampla. Mas ela realmente estava sendo perseguida por diversos companheiros espirituais, alguns inclusive hipnotizadores. O próprio processo mediúnico, inclusive, ao qual ela foi buscar ajuda, inclusive, não resultou, né, em benefícios por todos os combinados que aconteceram lá com o Saldanha, antes do Saldanha ser ajudado pelo Gúbio, né, por André Luiz e modificar sua trajetória. Ela diz: o meu próprio casamento, em que eu depositava os mais caros sonhos, não me foi senão escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido. E aí ela vai, né? Vai falando da sua vida, vai desabafando o coração. Aí começa a fala de espírito
de esferas superiores, de espírito que está no trabalho de resgatar tesouros do coração que se demoram na jornada evolutiva. Aí vamos lá, então, ver essas palavras que são para nós, que chegam para o nosso coração como recados para a nossa experiência reencarnatória. Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil, ante a glória infinita que, em companhia dele, podemos recolher. Todos possuímos passado culposo a redimir. É imperioso reconhecer, todavia, ó, Margarida, nós temos aí para trás longa trajetória de equívocos, mas nós não podemos esquecer, temos que reconhecer que se a experiência humana pode ser um doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. É o espírito que passa pela experiência reencarnatória com boa vontade, esforço e dedicação pode alcançar culminâncias espirituais. Porque a experiência reencarnatória faculta isso. Nas suas lutas, nas renúncias, nas possibilidades de reencontros, de reparações. Para isso, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Então, é indispensável que o coração esteja aberto ao clima de bondade e de entendimento, para que se desdobrem os aprendizados necessários na experiência reencarnatória. Aí ela vai fazer uma metáfora muito bonita, né, que com alguma frequência é utilizada. Ela vai falar que nós somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. Quando eu digo que é poesia, tem muita poesia aqui mesmo. Então, o que ela está fazendo na comparação, né? Nós somos uma espécie de diamante cobertos pelas cascas, né? Diamante bruto, que para se constituir em joia precisa ser submetido ao lapidário, ao trabalho da ourivesaria, né? Nessa metáfora aqui, joalheria, onde vai ser trabalhado todos os aspectos para que essas cascas, tudo isso que impede que a joia bela que nós somos, que a luz divina que habita em nós realmente brilhe e cumpra a sua finalidade, para que tudo isso possa ser trabalhado, desgastado, lapidado, para nós tornarmos esse tesouro espiritual. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Será que nós conseguimos entender dessa forma? Será que nós conseguimos observar a dor e o obstáculo e o conflito como bem-aventuradas ferramentas de melhoria? É tão difícil ainda nós entendermos isso, né? Cognitivamente pode ser que nós entendamos, mas quando começamos a atravessar as tempestades, as situações que vão nos forjar nessa trajetória, por vezes a gente esquece. Ainda no final de semana passado, falamos muito, né, sobre o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, sobre como Leon Denis vai trabalhar esses aspectos, apresentando a dor no seu papel fundamental na trajetória evolutiva das criaturas. E aí, Matilde ainda diz: que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro que vai trabalhar? Ou de nós, seres espirituais, que negligenciássemos toda e qualquer experiência da dor, achando que a vida fosse apenas alegrias e felicidades. Não é. Não é.
Se nós achamos que a vida se desdobrará apenas entre alegrias e felicidades, é porque nós ainda agimos como crianças espirituais. Porque quem deseja somente alegrias e felicidades ainda está na infância. É claro que nós buscamos a felicidade. É claro que nós buscamos construir a tranquilidade, a paz no íntimo de nós mesmos. Mas é preciso saber, a vida não é feita somente dessas fases. Na Terra haverá experiências dolorosas. E elas têm o seu papel em nossa trajetória evolutiva. E aí Matilde diz: modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. Que ela estava falando, eu me sinto perseguida. E efetivamente ela estava sendo até ali. Agora estava mais liberta. Mas ela diz assim: muda a forma como tu observas os teus adversários, como tu compreende eles. Como é que nós observamos, como é que nós entendemos os nossos adversários? Espírito superior diz assim pra gente: o inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Nem sempre é alguém que decidiu e falou: eu vou agir porque eu sou cruel e perverso e vou agir no mal. O que ela está dizendo, nem sempre é isso. Na maioria das vezes, este inimigo atende à incompreensão quanto qualquer um de nós. Procede em determinada linha de pensamento porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a quem se empenhou nos círculos da vida. A criatura acha que está fazendo algo muito bom. Muitas vezes é assim. E, no entanto, ela está fazendo o mal para o próximo, para si mesma, inclusive. Mas o que a Matilde está dizendo? Muitas vezes a criatura está num processo de incompreensão. Ela acha que está fazendo algo que é certo e, na verdade, está fazendo muito mal. Bastará um processo de novo entendimento, né, de uma nova compreensão, para que ela se modifique. E ela diz assim: muitas vezes esses companheiros e companheiras enfrentam, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão, que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. O tempo, o curso do tempo, poderá transformar a forma de ver, a forma de entender e de agir das criaturas. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo nele situando nossa lição benfeitora. Olhar para ele e entender a lição benfeitora que há para nós aprendermos com aquela circunstância. O que é que de bom eu posso aprender com isso? Como é que eu posso aprender algo com essa situação dolorosa que eu estou experimentando? E aí, mais à frente, a Margarida então vai dizer assim, né? Depois de mais algumas lições, a Margarida ainda diz: amada mãezinha, pudessem meus ouvidos guardar para sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente, eu posso prever o torvelinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Ou seja, ela está dizendo, eu sei que agora eu estou aqui em desdobramento, estou aqui na vida espiritual, mas eu vou voltar para o corpo físico, eu estou encarnada ainda. Aqui é tudo maravilha, eu estou ouvindo a tua voz, mas e quando eu voltar para o corpo? Tudo agora é consolação, esperança, todavia amanhã serei novamente prisioneira no corpo físico, no cárcere físico, ela fala, né? Na prisão do corpo. E caminharei de memória anestesiada, em conflito incessante com os monstros que me assediam. Ou seja, ela diz, mas mãe, agora te ouvindo aqui é uma maravilha, mas eu vou voltar. E aí? Lá vem mais lições. Aí, Matilde, este, filha, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Entretanto, não percas o tesouro do tempo em considerações inúteis. Meus amigos, eu estou lendo isso aqui, relendo, ouvindo, pensando assim, meu Deus, quanto tempo às vezes nós perdemos em considerações inúteis. O quanto nós precisamos ouvir e reouvir Matilde falando
como se fosse uma mãe espiritual mesmo, de cada um de nós. E ela diz: enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda beleza. Aí vem uma fala maravilhosa. A inteligência que, de algum modo, já se evadiu das limitações da animalidade, ou seja, nós aqui, né? De alguma forma já avançamos para além da animalidade, encontra-se no corpo de carne a maneira do lidador num estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes, lá no Maracanã das possibilidades sublimes, que a região do nevoeiro oferece, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Há quem passe pela experiência reencarnatória em processo de ascensão espiritual, pela sua atitude, pela sua dedicação, pelas suas renúncias, e há quem realmente se enrede ainda mais em experiências dolorosas. Não fujas das dificuldades valiosas na corrida de aperfeiçoamento. Nem bebas o elixir mentiroso da ilusão, apaixonadamente usado por todos que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo. Ou seja, ela está batendo muito nessa tecla. Não te deixes envolver pelo desânimo. Abigail também fala isso para Saulo lá no Paulo Estevão. Não te entregues ao desalento. Tanto que ela vai dizer para ele, né? Ama, trabalha, espera, perdoa, esperança. A vida, diz Matilde, para toda alma que triunfa no carreiro áspero, é serviço, movimento, ascensão. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso, não te suponhas sozinha na jornada áspera. Estaremos contigo, diz Matilde, falando também dos benfeitores. Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio. Está falando, minha filha, há muitas criaturas que estão em silêncio, suando, sangrando, passando por duras provações. Não conhecem como tu a dádiva de um corpo normal, um corpo saudável, nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminil. E aí ela começa a falar das pessoas que atravessam experiências muito dolorosas. Como quem conclama a ela, há também uma responsabilidade. Diz assim, coloca todas as possibilidades que tu tens, saúde, recursos financeiros, sonhos, esperanças, coloca tudo isso a serviço da tua própria elevação como daqueles que te cercam. E aí começa, então, uma série de orientações diretas que são aqui um roteiro para todos que estamos encarnados. A Matilde agora, a partir dessas frases aqui, a partir daqui, Matilde começa a falar para espíritos assim, é uma puxada de responsabilidade aqui. Não tem fala suave, né? É fala do tipo assim, bom, estamos aqui agora, entre companheiros, eu vou renascer, ela ainda não revelou, né? Mas ela vai revelar, vou renascer e precisamos aqui de coragem, de responsabilidade. E ela começa, não procures ser atendida em todos os teus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamem arrimo e braço forte. Não procures a resolução dos teus desejos, de todos os teus desejos. Ajuda antes de procurares auxílio. É quase aqui, é quase uma outra forma da própria oração lá de Francisco de Assis, né? Que eu procure mais amar que ser amado, compreender que ser compreendido. Onde houver ódio, que eu leve o perdão, e por aí vai, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesma. Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber.
Não persigas o respeito humano que te faça parecer. Gente, olha essa frase. Olha essa fala da Matilde. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és, mas busca, em todo tempo e lugar, a bênção divina na aprovação da própria consciência. Que a tua consciência te dê a aprovação muito mais do que aquela que esperas venha de fora dos outros, de maneira que tu possas parecer melhor do que efetivamente és. É uma lição de profunda humildade que ela está chamando aqui para Margarida. Está chamando ela à humildade. Não procures destacada posição diante dos outros. Gente, ó, assim, são frases muito fortes. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos, cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Sem postar nos stories, sem postar nos feeds, sem postar nos Instagrams e TikToks. Ajuda em silêncio. Sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz. É um roteiro. Matilde traça aqui um roteiro completo para uma reencarnação de sucesso. E também um roteiro que exige muita disciplina, que não será fácil de cumprir. Socorrendo-te das diretrizes alheias, desconfia das palavras que te lisonjeiem a fantasiosa superioridade pessoal, ou que te inclinem à dureza de coração. Nem as palavras que te possam elogiar, né, te colocar numa fantasiosa superioridade pessoal, nem nas palavras que te inclinem a uma dureza de coração. Equilíbrio. Equilíbrio. Olha só, diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome, onde estiveres. Ou seja, nos momentos de mais tranquilidade material, ou mesmo afetiva, né? Na fartura ou na escassez, que pode ser fartura de afetividade ou escassez, fartura de amizades e de afetos ou escassez, fartura de recursos materiais ou escassez. Onde estiveres, atua em nome do Senhor. Lembra-te de que a experiência na carne é muito breve. Minha gente, será que a gente se dá conta do quão rápido passa uma reencarnação? Parece longo, né? Parece longo. Ainda hoje na faculdade de manhã, conversando com, né, tô fazendo a faculdade de psicologia, aí conversando com os outros colegas que também são assim da minha idade, 40 e poucos, e aí o pessoal, né, pois é, meu Deus, tu vê, a gente, né, a revolução que a gente está vivendo, a gente pegou o Walkman, e a gente pegou o Discman, eu tinha um 3 em 1, e tarará, e lembrando, né, parece que foi outra vida, né? Parece que faz tanto tempo assim, faz 40 anos, faz 30 anos. Passa voando. Uma reencarnação é um piscar de olhos para o espírito que viaja há milênios e milênios. E é extremamente importante. Passa muito rápido e é extremamente importante. Então, lembra-te de que a experiência na carne é muito breve, demasiadamente breve, e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos repletas de trabalho. Então, cabeça repleta dos ideais, das buscas, das esperanças, das elevações mentais e as mãos repletas de atividades. Opa, quase derrubei o microfone. E as mãos repletas de ações, né? De alma fechada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrará a própria felicidade.
É isso. Se eu penso só na minha felicidade, eu estou sendo egoísta. Isso é um entrave ao progresso. A alegria que improvisares em torno dos pés alheios te fará rica de júbilos. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. Estes são princípios da vida radiante. No insulamento, na solidão, no isolamento, ninguém colherá a suprema alegria. E aí ela prossegue, aí ela diz: o egoísmo conseguirá criar um oásis. Olha que frase bonita. É interessante, né? O egoísmo ele pode criar aqui na volta de si, mas ele não edificará nunca um continente. Ele pode criar ao seu redor, mas para além de si, firmeza não cria. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. É, minha gente, é um roteiro muito, muito disciplinado, né? Um roteiro que vai pedir aí profundas responsabilidades a partir de agora. Imagina quando ela voltar para o corpo físico, com que sensações ela desperta, né? Depois de toda essa lição, né? Aí ela diz: Margarida, agora que retens tanto quanto possível regular consciência de ti mesma, agora que a lucidez te possibilita reconhecer aqui cada um de nós, a realidade que nós estamos aqui na vida espiritual, não imagines que eu vim até aqui simplesmente para te consolar. Eu não vim aqui só para isso. Espírito de planos superiores, quando vem a essas esferas, vem com finalidades elevadas e com muita coisa para fazer. E aí que ela começa, então, a preparar o terreno para dizer: vou reencarnar. Já planejei e estou preparando o terreno. Em breves anos, voltarei também ao círculo de lutas em que te debates. Aí a surpresa. Ela fica: o quê? Tu vais voltar? E aí, meus amigos, ela começa a traçar lições de educação para a filha que ela será amanhã. Lições de como educar crianças, porque ela está dizendo: você precisará me educar dessa forma. Não me dar facilidades, não realizar todos os meus desejos. Eu não quero ser uma flor de estufa, não posso ser uma flor de estufa. Preciso das lutas, das educações disciplinadas para que o plano que nós estamos traçando de regeneração de tantos corações, inclusive do Gregório que virá depois, para que ele funcione e para que eu não me desvie, porque a experiência reencarnatória é muito desafiadora. Aí ela diz: a reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo. Nem sempre é só regenerativo, é missão também. Espíritos que reencarnam com missão, com tarefas elevadas. Na maioria das vezes, constitua corretivo de espíritos renitentes na desordem e no crime. A crosta da terra é comparável. Essa frase eu acho muito bonita. Essa frase muito bonita, assim. Até já coloquei. Ela está referenciada num. Eu não me lembro se é no Perguntas de Jesus ou se é no segundo, que se é no. Eu acho que é no Perguntas de Jesus, no capítulo sobre a tempestade acalmada ali, né? Porque ela fala: a crosta da terra é comparável a imenso mar, onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos retidos ao fundo do abismo. O que ela está dizendo? Eu vou reencarnar porque há muitos laços ligados ao meu coração que se demoram na jornada evolutiva. E eu vou buscar essas pérolas. Vou
em dedicação a esses corações amados, que há séculos ela se dedicava por resgatá-los, inclusive a própria Margarida e o Gregório. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. O amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. E aí, então, né, como a gente falava, ela começa a trazer uma série de orientações sobre a sua vida e sobre a própria educação, né? Aí ela prepara o terreno para a maternidade. Aí ela diz: carinho quase sempre não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Mais uma vez o equilíbrio. Ou seja, só carinhos, só a realização dos desejos, não contrariar uma criança que se educa, né, que vai sendo educada, é tão prejudicial quanto tratá-la apenas com aspereza e com dureza. Coisas que são constituintes, estruturantes da própria criança que renasce, a própria negação de certos desejos, a imposição de limites, como também a afetividade, o carinho, o equilíbrio entre esses dois. Nem só tratar com afetividades e tal, nem só com dureza e aspereza, de forma alguma. O equilíbrio. As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção, como a gente falou ao começo, né? Impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores. Aí ela faz a comparação. O anjo que descer a uma usina de carvão continua sendo um anjo em si, mas ele sofrerá o ambiente, né, difícil, asfixiante, profundamente sujo também de uma mina de carvão. Continua sendo um espírito elevadíssimo, mas sofrerá naturalmente as dificuldades daquele meio onde ingressa. E aí então ela vai trazendo uma série de orientações. Viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos do sangue seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Aí ela: não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. A dor nos estéreos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. Ela vai falar da flor de estufa, que a flor de estufa, a estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. E por aí vai, né? E aí ela vai trazendo essas orientações. Ó, eu preciso que você tenha disciplina comigo. Não me trate somente como uma flor de estufa. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. E aí, meus amigos, o capítulo vai se encaminhando para o final com a promessa, então, desse reencontro, dessa reencarnação próxima, dessa família que vai se preparando. Então, Margarida recebendo essas lições profundas de Matilde, preparando também um encontro que vai se dar no próximo capítulo, no encerramento do livro, em que aquele espírito que nós, acompanhando ao início, aos primeiros capítulos, acompanhando onde ele habitava, toda a influência, o poder que ele exercia sobre uma legião de espíritos, a dureza de coração que ele aparentava, e nós vamos agora ver o encontro daqueles dois no próximo capítulo. Depois que Matilde preparou já o terreno para a reencarnação que os aguardaria. Então,
Eu fico pensando muito assim, né, nesses diálogos, nesse encontro de todos esses espíritos que estão aqui, né? O Gubi, o André, o Eloy, a Margarida, a Matilde, e pensando, né, quanto nós, no planejamento reencarnatório, ouvimos essas lições dos benfeitores espirituais, aqueles que acompanham nossa trajetória, que nos conhecem, aí, o longo caminho, e ouvimos palavras semelhantes a essas que a Matilde está falando. E aí nós encontramos numa obra como essa do André Luiz, essas lembranças, esses alertas que chegam para nós, assim, como pérolas de luz da espiritualidade, para relembrarmos compromissos assumidos, responsabilidades, a importância de uma reencarnação, as histórias que se entrelaçam em uma família, os reencontros, as possibilidades que uma experiência reencarnatória representa para a nossa jornada evolutiva. É muito valioso. Então, penso que um capítulo como esse nos dá uma injeção de ânimo, uma injeção de esperança e, especialmente, de responsabilidade, né? É papo, esse capítulo é papo para espíritos aí decididos, né? Porque não é bolinho que nem dizem lá no sul, né? Não é fácil não. Meus amigos, eu agradeço muito, viu? Voltar ao Libertação é sempre muito bom, né? Relembrar, estudar essa obra. Eu agradeço muito a oportunidade de voltar a ela e estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Felipe, não só a sua presença, mas tudo que você trouxe para dividir conosco acerca desse capítulo, que realmente é como você falou, né? Ele deixa nós imaginando, né? Cada um de nós num departamento de reencarnação, seja lá de que colônia nós saímos, até mesmo aquelas reencarnações que muitas vezes são ali preparadas nas zonas mesmo umbralinas, em virtude do caráter expiatório ou de prova que nós temos que passar, né? Não temos nem tempo de ir a uma colônia. E todas essas lições, né? E nós sempre prometemos que vamos fazer o possível para cumprir. Muitas vezes, ao deixarmos o corpo físico, muitas vezes irmãos nossos que dividiram a jornada conosco na casa espírita, ao despertarem na esfera espiritual, eles retornam para dizer para a gente que não completaram nem 1% daquilo que prometeram a Jesus. Então, são conselhos como esse, nessa obra, que faz com que a gente coloque as nossas barbas de molho, né? Enquanto estamos no caminho. Perfeito. Chico, Lena, Eu só queria também agradecer também a exposição, muito transparente, muito bem concatenada, né? Trouxe esse capítulo é uma bênção, né? É puro manjar espiritual. E são coisas que a gente às vezes não consegue nem sequer dimensionar quando a gente está dentro da neblina existencial, né? Densa, com as nossas vibrações bem baixas. Porque, por exemplo, quem é o inimigo, né? Será que o bisturi, será que o tumor olha o bisturi como um terrível inimigo? Será que o bisturi tem que ser, como se diz assim, misericordioso no papel que ele vai fazer, ou inexorável? E sempre quando determinadas áreas do corte, elas têm tem lugares tão tênues que a linha entre o que é maligno e o que é sã se confundem, né? E o bisturi tem que ser preciso.
Depois tira o tumor, estuda para ver que tipo de malignidade é que está ali. Mas, assim, os inimigos existem para a gente, e os próprios, as pessoas que estão num certo posicionamento de antagonismo, eles têm que ser, às vezes, inexoráveis, tem que ser dura a lição, às vezes, para que a gente possa despertar dentro dessa neblina densa, né? Então, como ele mesmo colocou, será que o Emmanuel não foi extremamente duro com Chico Xavier? Mas, assim, mentor não é babaca. O professor de matemática não está interessado nas suas questões de birra. Ele está ali para te ensinar matemática. Da minha parte, só Chiquinho, agradecer Felipe aí pela excelente exposição, uma síntese maravilhosa, com bastante reflexão. Só te agradecer, Felipe. Muito obrigado, tá, meu irmão? Que Deus te ilumine. E quando você se Jane, formar você encerra. psicólogo, você já tem um cliente que sou eu, tá? Olha, eu queria Jane, você vai. agradecer ao Felipe, porque ele usou uma frase que eu acho que ele sintetizou para a gente todas essas orientações da Matilde, né? Quando ele diz que ela é como se fosse a mãe espiritual de todos nós. Eu até anotei essa frase porque eu achei maravilhosa. E aí todas essas orientações, elas encontram a base no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando diz que nós devemos nos preocupar com a nossa oportunidade encarnatória, porque é apenas um momento fugidio na eternidade das nossas existências. Eu adoro essa frase também. Obrigada, Felipe. Você encerra, Jane, por favor. Bom, meus irmãos, é o momento de agradecer, momento de colocarmos a nossa gratidão nos ensinamentos que o nosso irmão Felipe trouxe através do estudo desse livro, desse capítulo que de sermos melhores. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos espíritos mentores, à espiritualidade amiga que nos ampara e nos faz com que conheçamos as verdades divinas, conheçamos as verdades que está no mundo espiritual e que muitas vezes não tínhamos nem um pouco de noção. Sendo essas literaturas, junto com o que Kardec nos trouxe, nos fazendo cada vez mais e mais valorizar essa doutrina que tanto nos esclarece, que sejamos cada vez mais e mais melhores e que possamos, nas palavras dessa irmã Matilde, né, colocarmos o nosso carro na estrada certa, para que nós possamos chegar à divina luz cada vez mais e mais preparados. Assim, Pai, queremos agradecer imensamente essa oportunidade, mais uma vez. Pedir a tua permissão para encerrarmos o estudo dessa noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jane. Obrigado a todos. E até Obrigado. quinta-feira que vem.